Graça e paz, amados de Deus, e você está no nosso ponto teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí. Hoje é a 11ª aula, né, do nosso curso História da Teologia Cristã. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o Didaquê, mas eu não posso sempre pedir a ajuda de vocês, de você dar o like aí, de você comentar. Uma maneira de você ajudar esse canal é você compartilhando em grupos do WhatsApp, passando para pessoas que você conhece, que talvez se interessem por esse conteúdo, né? Compartilhando nos grupinhos aí de Facebook. E você pode também tornar-se um apoiador. Com apenas R$5 você pode estar abençoando o nosso canal, abençoando este ministério. Abaixo aqui tem o link, né, do Apoia-se. E você pode fazer esse propósito com o Senhor, né, dentro das suas posses, né, 5, 10, 15, aquilo que Deus colocar no seu coração, de você estar abençoando este canal, para que possamos compartilhar o conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, né? Você sabe que a maioria das pessoas na igreja tem pouco conhecimento sobre a história da igreja, a história da teologia, né? E nós estamos com esse propósito de levar conhecimento, né, ao coração do povo de Deus. Amém? Então, abençoa nosso canal. Você sabe que se você tornar-se um apoiador, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e posteriormente vai estar concorrendo a um livro de teologia, ao sorteio, todos os meses para os apoiadores, ok? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o Didaquê, né? Que é o ensino, né, que ficou registrado aí, né, até hoje, tem nos dias de hoje. Vamos falar sobre o Didaquê. Nós estamos estudando o nosso livro aqui, a História da Teologia, do Roger Nelson, mas eu estou aqui do meu lado um volume 1 dos livros apócrifos, onde tem todo o livro do Didaquê, que é um livro curtinho, né? E eu vou ler uns trechos para vocês entenderem como é que ele trabalha essa questão, ok? Vamos lá. O Didaquê, também conhecido por O Ensino dos 12 Apóstolos, é dificilmente comparável ao primeiro Clemente. O primeiro Clemente é a Epístola de Clemente, né? Apesar de ter sido escrito na mesma época, os estudiosos souberam da existência desse documento por alusões em escritos cristãos primitivos muito antes de ser descoberto em 1873. Nada se sabe a respeito do autor, mas a maioria dos estudiosos conclui, com base nas evidências internas, que foi escrito na forma de uma carta circular às igrejas cristãs na província romana da Síria, que incluía a Palestina, perto da virada do século, aproximadamente ano 101. Alguns estudiosos sugerem uma data mais antiga, que faria da obra o primeiro escrito cristão até hoje existente, além do Novo Testamento. Interessante isso, né? Porque você tem ali o Evangelho de João, escrito ali no início dos anos 90, né? Alguns acreditam até que tenha sido no final dos anos 90, né, no primeiro século. E na virada do primeiro século, esse documento chamado Didaquê já circulava, mas não fez parte do cânon do Novo Testamento. Daqui a pouco eu vou ler um texto para você ver o que ele trata, o que ele fala, tá? O Didaquê parece ter sido escrito com o intuito de reforçar a moralidade cristã e instruir os cristãos a respeito de como tratar os profetas que os procurassem alegando falar em nome do Senhor. Contém ainda conselhos e instruções pormenorizadas para a vida, espiritualidade e adoração diárias dos cristãos. O livro começa com uma visão dualista dos dois caminhos que os homens seguem, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é claramente o caminho do amor a Deus e ao próximo e da rigorosa observância às regras morais. Boa parte das descrições dos dois modos de viver é tirada dos escritos dos evangelhos e do Antigo Testamento. Assim como no caso de outros pais apostólicos, o Didaquê quase não menciona a graça, a fé, o perdão, a justificação ou qualquer outra das notas distintivas das cartas de Paulo e de seu evangelho de salvação. É interessante, né? Eu até sublinhei, quando eu li esse livro há 10 anos atrás, eu sublinhei esse trecho. O Didaquê, um documento importante, né? E da virada do primeiro para o segundo século, não menciona esses elementos, né? Embora muitos estudiosos acreditem que ela tenha sido escrita, obviamente, para os novos convertidos, para a orientação dos novos convertidos, mas não menciona nada sobre graça, fé, perdão e justificação, que são elementos, né, da teologia paulina, enfim, mas não deixa de ser importante, né, o Didaquê. O caminho da salvação nele descrito ensina um estilo de vida de fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus e aos ministros cristãos. Especificamente,
O Didaquê admoesta seus leitores cristãos a ser humildes, a aceitar como um bom tudo o que acontece, sabendo que nada transpira a parte de Deus. A apreciar e honrar o que prega a palavra de Deus como se fosse o Senhor, e a se manter rigorosamente separados da carne sacrificada aos ídolos. É interessante notar a diferença entre o último conselho relativo à pureza moral do Antigo Testamento e a aprovação condicional do próprio Paulo em 1 Coríntios no tocante a comer carne sacrificada aos ídolos. O Didaquê, assim como outros pais apostólicos, coloca diante dos cristãos mais uma moralidade rigorosa e uma visão tanto legalista do que o evangelho da liberdade cristã sem a escravidão da lei, né? Algo mais próximo assim da epístola de Tiago do que das epístolas de Paulo, né, aos Romanos, aos Gálatas, né? Incluídas no Didaquê, há instruções bastante pormenorizadas a respeito do batismo e da ceia do Senhor. Eu vou ler um trechinho para você ver como é que ele fala acerca do batismo, muito interessante. Uma seção significativa desse documento, relativamente breve, consiste em instruções interessantes e um pouco estranhas sobre como acolher, testar e tratar autoproclamados profetas de Deus. Eles devem ser bem recebidos, contanto que ensinem o que está no Didaquê. Olha. Os leitores certamente devem ter ficado um pouco confusos com os conselhos conflitantes. De um lado, dizia que os profetas não deviam ser testados ou avaliados, e de outro, que sua conduta devia ser analisada e julgada. Aí ele citou aqui, né, o Roger Ross citou um trecho do Didaquê, são um trechinho só. Diz o seguinte, ó, o Didaquê: não submetam à prova nem julguem a todo profeta que fala em espírito, porque todo pecado será perdoado, mas esse pecado não se perdoará. Olha o que o Didaquê dizia que se você fosse julgar um profeta, né, achando que ele não fosse de Deus, e ele fosse de Deus, esse pecado era imperdoável. Olha, que coisa, né? Você vê, né? Mesmo sendo um documento considerado um documento ligado à igreja cristã, ali na virada do primeiro e segundo século, algumas questões estranhas, né? Bem distintas do Novo Testamento que nós conhecemos. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado imperdoável é contra o Espírito Santo, não contra uma crítica a um sujeito que se denomina profeta e você desconfiar dele que ele não seja profeta. Interessante? Pois é. Diz mais assim o Didaquê: aliás, nem todo o que fala em espírito é profeta, mas somente o que tem os modos do Senhor. Assim, pelo procedimento, serão reconhecidos o falso e o verdadeiro profeta. Todo o que vier em nome do Senhor seja recebido. Mas depois, examinando-o, o conhecerão, porque vocês têm entendimento do certo e do errado. Ele citou aqui um trechinho. Aí eu continuo o Roger Ross agora, nas palavras do Roger Ross. Um dos sinais de falso profeta era que eles permaneciam no lugar por mais do que 2 ou 3 dias, pediam dinheiro e refeições no espírito, o que provavelmente significava exigir comida em troca das profecias. Hoje em dia é grana mesmo, né? Hoje em dia é muito mais dinheiro, pessoas cobrando aí por revelações, cobrando por profecias, plantando envelope todo culto, extorquindo aí as ovelhas, né? Naquele tempo os falsos profetas só se contentavam só com um prato de comida, porque eles eram andarilhos, né? Eram itinerantes. Tinha muito isso, estava muito presente ali na igreja do primeiro século, segundo século, né? Então muitos se declaravam, chegavam na sua casa se declarando cristão, profeta, e muitos cristãos tinham o hábito, né, por conta dos costumes orientais, tinham o hábito de receber, né? Uma das marcas do oriental era a hospitalidade, receber a pessoa 2, 3 dias, ficar ali na sua casa, compartilhava um monte de visões, várias visões que não eram de Deus. Às vezes alguns recebiam dinheiro, pediam dinheiro, muitos comiam às suas custas, e havia essa preocupação no início, né, para provar, para ver se esses caras de fato eram verdadeiros profetas. Todavia, continua Roger Olson, o Didaquê ordena que os cristãos deem aos profetas os dízimos de seus ganhos, pois são os sumos sacerdotes de vocês. Aqui não está claro, ele está se referindo aos verdadeiros profetas, né? Com base nesse pequeno livro, seria muito difícil deduzir o modo coerente de testar e lidar com os autoproclamados profetas cristãos. Mas ao fim do Didaquê, os leitores são exortados: escolham então para vocês mesmos bispos e diáconos dignos do Senhor, homens mansos e não amantes de dinheiro, verdadeiros e aprovados, porque também eles ministram para vocês os serviços dos profetas e mestres. Aparentemente, portanto, esses profetas e mestres carismáticos errantes eram um tanto rasos, ou melhor, raros,
e talvez fossem considerados mais como um problema do que como algo que merecesse atenção. Embora o autor do Didaquê não quisesse rejeitar totalmente o ministério deles e quisesse até mesmo preservar a honra e o respeito dos melhores entre eles, também queria que os cristãos não se fiassem muito neles. Seu conselho era substituí-los por ministros mais permanentes que supervisionassem a congregação. Mesmo nos dias de hoje, né? Penso que é válido também essa dica, né, de buscar o equilíbrio. Existem pessoas que você vê, né, estão no extremo. Elas rejeitam qualquer tipo de líder, não tem nenhuma reverência, nenhum respeito para o homem de Deus, coloca tudo no mesmo balaio de gato, ninguém presta, tudo é falso profeta, todo pastor é ladrão. Então essas pessoas jogam todo mundo no último extremo, ninguém serve. E existe o outro extremo que está equivocado também, né, que vai, onde vamos encontrar pessoas que totalmente idolatram, né, seus mestres, seus profetas. O indivíduo está ali claramente declarando algo que é contra a Bíblia, mas ele adora, ele serve, segue aquele indivíduo e até ignora a palavra de Deus para ficar com o conselho, com a palavra daquele líder. É outro extremo também nocivo. Né? Nós temos que buscar o equilíbrio em tudo, ok? Na internet aí você conhece aí um famoso líder de uma grande denominação aí que é a favor do aborto. E ele fala, se isso é pecado, então eu estou pecando consciente, porque eu sou a favor do aborto. Como é que pode você ser líder de uma mega denominação e passar isso para suas ovelhas? Sinceramente, esse sujeito, se um dia ele já teve o Espírito Santo, não tem mais. E as pessoas tentam passar pano, os seus seguidores tentam encontrar argumentos para aplaudir e compactuar, para serem coniventes e aceitar essa declaração absurda. Embora a maioria das pessoas que seguem ele nas suas igrejas não lê a Bíblia, não são estudantes da palavra dele, então são facilmente enganados. Como disse Jesus, são cegos enganando cegos. Ok? Então vamos ler um trechinho aqui do livro Apócrifo, volume 1, onde tem todo o livro de Didaquê. Entendeu? O Didaquê, o ensino dos apóstolos. Olha que interessante. Capítulo 1, os dois modos e a primeira ordem. Aí tem o capítulo 2, a segunda ordem, pecado sério proibido. Capítulo 3, outros pecados proibidos. Capítulo 4, vários preceitos. Eu vou ler um trechinho de alguns trechos. Eu vou ler também para vocês aqui um trechinho que até sublinha acerca do batismo. Capítulo 7, acerca do batismo. Capítulo 8, jejum e oração. Jejum e oração, a oração do Senhor. Qual era a recomendação dele para a prática do jejum? Aqui, capítulo 8. Até subir alguns trechos aqui. Olha só, no capítulo 10 o que ele diz, no dia daqui. E o segundo mandamento do ensino, 2 pontos. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não cometerás pederastia, não cometerás fornicação, não roubarás, não praticarás magia, não praticarás feitiçaria, não matarás uma criança por aborto. Veja bem, há 2 anos atrás, veja, o aborto já era condenado também no Didaquê. Falamos de aborto, né? Aqui, ó. Não matarás uma criança por aborto, nem matarás a que nasce. Veja. Então, é um princípio cristão, já estava presente já no Didaquê de forma bem clara. Ele é contra o aborto, meus queridos estudantes da história da teologia. Interessante, né? Sabia disso? Vou repetir, não matarás uma criança por aborto e nem matarás a que nasce. Aí o cara vai dizer que pega consciente. Não desejarás as coisas de teu vizinho. Não cobiçarás, né? Não jurarás, não darás falso testemunho, não falarás mal, não sustentarás nenhum rancor, não guarda mágoa, né, no coração, não serás dúbio de mente, nem dobro de língua, pois ser dobro de língua é uma armadilha de morte. Sua fala não será falsa, nem vazia, mas cumprida através da ação. Não serás cobiçoso, nem ávido, nem um hipócrita, nem mal disposto, nem arrogante. Não farás má deliberação contra teu vizinho. Não odiarás a nenhum homem, mas alguns reprovarás.
e por alguns orarás, e alguns tu amarás mais do que sua própria vida. Olha, você não pode, olha o que o dito aqui ensinava, você não pode odiar nenhum homem, mas você pode reprovar. Interessante, concordo. Nós não podemos guardar mágoa, odiar ninguém, mas reprovar as ações pecaminosas desses homens devemos sim. Reprovar as obras infrutíferas das trevas, como escreveu Paulo, né? É interessante. E alguns, aí por alguns vocês deverão orar. Engraçado, por alguns, não disse todos. Por que será? Interessante, né? E alguns tu amarás mais do que sua própria vida. Interessante, como assim? Quem você vai amar mais do que sua própria vida? Um irmão na igreja, né? Um parente? Interessante. Vou ler aqui agora o capítulo 7 sobre o batismo. Olha o que ele fala sobre o batismo. Com relação ao batismo, batizai deste modo, dizendo todas estas coisas. Primeiro, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água viva. Mas se tu não tiveres água viva, batizai em outra água. E se não pode fazer assim em água fria, faça assim em água morna. Ó. Interessante, né? Tinha que ser a priori em água fria. Como se isso... veja bem, muitas coisas que ele diz aqui tem a ver com o Novo Testamento, com o que nós entendemos da palavra, mas outras coisas não tem nenhum sentido, né? Qual o problema de não ser em água fria? Se for em água que está quente por conta do forte verão, não tem sentido, né? Mas enfim, é um registro, né, do que era ensinado no segundo século, no início do segundo século. Aí diz assim, mas se não tiveres nenhuma, despeje a água 3 vezes na cabeça do que está sendo batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Opa! Esse batismo é chamado de derrame, né? A maioria de nós conhecemos o batismo por imersão, né, no rio, no batistério da sua igreja, na piscina. E um derrame também, um batismo muito conhecido, praticado na igreja católica, na igreja presbiteriana, é o por aspersão, certo? Mas este é por derrame, que é um batismo também praticado por algumas vertentes cristãs, né, onde se pega um pouco d'água e derrama sobre a cabeça do batizando. Naquele filme Jesus de Nazaré, de 1977, o filme longo de 4 horas, você deve ter visto, né? Sempre, de vez em quando, passa na época de Natal, da Páscoa, na Rede Record. No filme Jesus de Nazaré, o diretor Franco Zeffirelli, né? Diretor italiano, o John York, que é o ator que interpretou João Batista, ele vai batizar Jesus fazendo isso. Ele pega um pouco d'água assim com as mãos, com as palmas das mãos, e derrama sobre a cabeça de Jesus. Esse tipo de batismo é chamado de derrame, batismo por derrame de água, né? Então ele diz aqui, se você não tiver uma água viva, uma corrente, um batistério, um rio próximo, você pode despejar água 3 vezes na cabeça, né? Cada uma simbolizando uma pessoa da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que interessante. Mas antes do batismo, o batizador deve jejuar, e também os batizados, e quem mais puder, mas tu ordenarás o batizado a jejuar 1 ou 2 dias antes, que é uma prática interessante, né, tipo de consagração, de devoção, mas não presente nos dias de hoje, né? Você já ouviu falar de algum pastor, alguma igreja que pede isso? Que o sujeito que vai se batizar no domingo à noite lá no batistério, na sua igreja, geralmente na igreja, né? O pastor exige dele 2, 3 dias de jejum. O pastor entre jejum 2, 3 dias antes. Não é uma prática comum nos dias de hoje, mas era algo que estava presente no Didaquê. O que mais aqui? Sobre jejum e oração, achei interessante também. A oração do Senhor, capítulo 8 do Didaquê. Para que os seus jejuns não sejam como os dos hipócritas, olha, porque eles jejuam no 2º e 5º dia da semana, prefira jejuar no 4º dia e na preparação, que é na sexta-feira. Não ore como os hipócritas, mas prefira a oração como o Senhor ensinou no seu Evangelho, desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Não dê hoje o nosso pão necessário de cada dia, nos dê, melhor dizendo, nos dê hoje o pão necessário de cada dia e perdoa-nos nossas dívidas como nós também perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é para sempre o poder e a glória. Ore 3 vezes a cada dia. Note bem, havia o hábito deles orarem o Pai Nosso 3 vezes por dia. Era uma ordem aqui do Didaquê. Olha, interessante. E para a gente fechar essa aula, quero ler o trecho do capítulo 9, que vai falar sobre a Santa Ceia, que é a Eucaristia. Né? Para você que não sabe, a Eucaristia, a Igreja Católica e alguns evangélicos chamam a Santa Ceia de Eucaristia, baseado no trecho grego, né? Na palavra grega, né? Eucaristos, significa ações de graças, né? Que é o momento que Jesus está ministrando a ceia, então ele dá graças por aqueles elementos. Então muitos costumam chamar, né, principalmente na Igreja Católica, na Eucaristia, aquele momento o momento da Santa Ceia de Eucaristia, em relação à palavra no grego, né? Sobre a Eucaristia, capítulo 9. Ele diz assim, um dia daqui: agora com relação à Eucaristia, dê graças deste modo. Primeiro, com relação ao cálice, nós te agradecemos, nosso Pai, pela videira santa de Davi, o teu servo, que tu tornaste conhecido a nós por Jesus, teu servo. A ti seja para sempre a glória. E com relação ao Pai, e com relação ao pão partido, nós te agradecemos, nosso Pai, pela vida e conhecimento que fizeste conhecidos a nós por Jesus, teu servo. A ti seja para sempre a glória. Até mesmo como este pão partido se espalhou sobre as colinas e foi reunido e se tornou um, assim que a tua igreja seja reunida desde os confins da terra em teu reino. Pois tua é para sempre a glória e o poder por Jesus Cristo. Aí termina o capítulo 9, que é curtinho, né? Dizendo assim: mas não deixou ninguém comer ou beber de sua Eucaristia, a menos que eles fossem batizados no nome do Senhor. Por também se interessar por isto, o Senhor disse: não dê o que é santo aos cães. Interessante, tem base, eu concordo. A Santa Ceia não pode ser dada para quem ainda não se entregou a Jesus, para quem ainda não tomou decisão de ser discípulo de Cristo, né? De fato, quem ceia verdadeiramente de maneira integral com o Mestre são 11 discípulos, né? Porque Judas ele se retira antes da refeição ser completada, né? Então quem fica até o fim são os discípulos, os 11, o traidor se retira. Então a ideia de que somente pode participar, né, o Didaquê traz a ideia de que somente pode se assentar à mesa do Senhor, aquele de fato, né, concordo, tomou uma decisão por ser seguidor de Jesus, por ser servo fiel ao Senhor, e ele termina, né, não deu o que é santo aos cães, né, dizendo, olha, os elementos da ceia, a Eucaristia é um momento sublime, é um momento, né, que nós rememoramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles elementos são santos e o ímpio não pode participar. Eu concordo, sem dúvida. A maioria das igrejas fazem isso, né? A permissão para a participação na Santa Ceia da mesa do Senhor somente do membro, da pessoa que tomou a decisão por Cristo, já batizado nas águas. Enfim, quis trazer aqui esses trechos do Didaquê, que é uma obra curtinha, olha só, 6 páginas, 7 páginas, com 16 capítulos curtos, né? Olha lá, os capítulos assim, ó, capítulo 13, capítulo 14, tudo curto, ó. Tá vendo? Um parágrafo, às vezes um parágrafo. Ó, capítulo 14, Assembleia Cristã no Dia do Senhor, apenas um parágrafo. Então é uma obra curta que você lê aí em alguns minutinhos. Se você não tem um livro desse aqui que contém várias obras apócrifas, você pode baixar da internet para você conhecer na íntegra e ler na íntegra o Didaquê, ok? Então, termina aqui mais uma aula. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Não esquece de comentar, de dar o like, diz aí se você está acompanhando as aulas. Deus te abençoe em nome de Jesus.